Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 99, no dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar Felipe por 10 dias para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado, trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. 9 dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe. Não tendo assim se realizado, em razão de circunstâncias alheias, a restrição da liberdade por 10 dias pretendida por Bárbara. Considerando que, no dia 23 de janeiro de 2017, entrou em vigor nova lei, mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 anos de reclusão e não mais de 1 a 3 anos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime do artigo 148 do Código Penal, sequestro e cárcere privado. Na forma da legislação mais recente, ou seja, aplicando-se em caso de condenação, pena de 1 a 5 anos de reclusão. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá pleitear. Letra A. Aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Letra B. Aplicação da lei anterior mais benéfica, ou seja, aplicação da pena entre o patamar de 1 a 3 anos de reclusão. Letra C. O reconhecimento da inimputabilidade da acusada em razão da idade. Letra D. O reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. As informações importantes para serem extraídas aqui nesse exercício são, primeiro, a idade da Bárbara. Por quê? O exercício já frisa aqui a idade, e se você fizer os cálculos, percebe que em 2017 ela faz 18 anos, mas quando? No dia 23 de janeiro, tá? De 2017, ela faria 18 anos. Ela decidiu aqui no dia 15 e, de fato, consumou o delito no dia 16. Tá? É importante extrair essas informações. Então, no dia 16, ela conseguiu sequestrar e manter em cárcere privado o namorado, né? E aí, 9 dias após a restrição da liberdade, 9 dias depois da restrição, a restrição foi dia 16, então, 9 dias depois, dia 25, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar. Então, o crime durou do dia 16 de janeiro até o dia 25, 9 dias após a restrição, ok? Nesse meio tempo, no dia 23 de janeiro, entrou em vigor uma nova lei mais grave, né, que aumentou a pena, em vez de ser de 1 a 3 anos, que era o patamar antigo, ela passou a ser de 1 a 5 anos, a lei nova mais grave, certo? Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá pleitear. Por que o exercício fala de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Porque no caso aqui, aplica-se a súmula 711 do STF. O que diz? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente. Tá? Crime continuado ou permanente. Quando o exercício trouxer para vocês sequestro e cárcere privado, fiquem atentos. Por quê? Esse é um crime permanente. Esse crime ele se protrai, se alonga, né, pelo tempo. Então, todo dia é como se a consumação ocorresse. Né? Se o indivíduo fica em sequestro, cárcere privado durante 10 dias, é como se a consumação se ocorresse durante esses 10 dias. E não só do primeiro dia em que ele foi sequestrado e colocado em cárcere privado. Certo? Então essa consumação ela se protrai, se alonga, né, no tempo. É como se todos os dias ela estivesse consumando esse delito de maneira reiterada. Tá? Então, como é um crime permanente, se a lei penal mais grave ela aplica-se ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que quer dizer isso? Quando que entrou em vigência aqui, ó? Dia 23 de janeiro de 2017. E quanto o crime foi desmantelado? Quando que a polícia conseguiu? Dia 25. Ou seja, a consumação, por ser o crime de sequestro cárcere privado um crime que se alonga, né, pelo tempo, é um crime permanente, a consumação se deu até o dia 25. E a lei mais grave entrou em vigência dia 23, ou seja, 2 dias antes da libertação do Felipe. 2 dias antes do crime ser desmantelado, antes de encerrar a consumação do crime. Como a lei entrou em vigência 2 dias antes, né, entrou em vigência dia 23 e o crime se deu até o dia 25, então é como se até o dia 25 a Bárbara ainda estivesse consumando o delito, aplica-se a lei mais grave, que é de 1 a 5 anos. Tá? E aí, respondendo às assertivas, letra A, o advogado vai pleitear a aplicação
do Instituto da suspensão condicional do processo? Sim. Essa é a resposta da nossa assertiva, com base no artigo 89 da Lei 9.099. Para a aplicação do Instituto da suspensão condicional do processo, aqui, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Quanto é a pena mínima do crime mais grave? Independente aqui se é o crime mais novo, mais grave ou o anterior que é mais benéfico. A pena mínima aqui é 1. Então já se encaixa o artigo 89, tá? Abrangidos ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Aqui o exercício não traz nenhuma informação dessa, Só que ele fala aqui no final, diante da situação hipotética narrada. Tá? Na situação que não fala que ela tem antecedente criminal, não fala outras circunstâncias de cunho subjetivo que possam impedir a aplicação da suspensão condicional. Só fala que a pena é de 1 a 5. Então, com base nessas características aqui que o exercício passa, é possível sim a aplicação da suspensão condicional do processo. E até pelo critério de exclusão, vocês vão ver que as outras assertivas não são adequadas ao caso, tá? A aplicação de lei anterior mais benéfica, ou seja, a aplicação da pena entre o patamar de 1 a 3 anos de reclusão, não conforme essa súmula aqui, 711 do STF, tá? O sequestro cárcere privado, um crime permanente, A vigência da lei mais grave entrou em dia 23, ou seja, antes da cessação da permanência. O crime aqui, só houve o encerramento dessa permanência no dia 25, que a lei entrou em vigência 2 dias antes do encerramento do crime. Então, até o dia 25, o crime continuou sendo consumado diariamente. A lei entrou em vigência antes do encerramento, então ela se aplica. A letra B está errada. Letra C. O reconhecimento da inimputabilidade da acusada em razão da idade. Essa é uma questão interessante. Por quê? Ela iniciou a prática dele no dia 16, quando ela ainda não tinha 18 anos, porque ela nascida em 23 de janeiro. Só que esse crime foi praticado até o dia 25. Ou seja, ela iniciou dia 16, aí atingiu 23 de janeiro, ela completou 18 anos, e no dia 25, iniciou dia 16 de janeiro de 2017. 9 dias depois a polícia conseguiu libertar ele, ou seja, dia 25 de janeiro de 2017. Como ela nasceu dia 23, durante a permanência do delito, ela atingiu 18 anos. Tá? No dia 23 ela completou 18 anos, continuou praticando o delito até o dia 25, quando a polícia libertou o Felipe. Ou seja, ela adentrou na consumação do delito, porque é um crime permanente, quando ela atingiu a maioridade, quando ela atingiu 18 anos. Então é como se ela tivesse, na maioridade, com 18 anos, durante 2 dias praticando delito. Então não há que se falar em inimputabilidade, tá? Porque ela continuou praticando delito quando ela completou 18 anos. E letra D, o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Essa assertiva com relação a esse final aqui, não tendo assim se realizado em razão de circunstâncias alheias a restrição da liberdade por 10 dias pretendida por Bárbara. Vejam só, a partir do momento que o indivíduo pratica o sequestro e depois põe em cárcere privado, o delito já está consumado. Tá? Independente se o autor do crime queria por 10 dias e conseguiu só por 1 ou só por algumas horas, de fato o crime já foi consumado. Ele conseguiu fazer o sequestro, conseguiu colocar em cárcere privado, só não conseguiu pelo tempo que ele queria. E foi a questão da Bárbara. A Bárbara queria por 10 dias, mas 9 dias depois a polícia já libertou. Tá? Independente. Isso aqui é o de cunho pessoal dela. Ela queria por 10, mas ficou só por 9. Isso não quer dizer que é um crime tentado. Ela de fato consumou, sequestrou e colocou em cárcere privado e queria por 10 dias, só conseguiu por 9. Isso não implica no crime tentado, tá? Ela de fato consumou e não há que se falar em tentativa. Portanto, a nossa resposta para o exercício aqui, respondendo aqui com os critérios que o exercício fornece e por exclusão também das demais assertivas, a nossa resposta fica letra A, aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Espero que tenham gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.